Minuto Agro de hoje, a pesquisadora da Embrapa, Jalusa Kish, vai nos falar sobre a relação de biosseguridade com a utilização de antimicrobianos. Confira. Olá pessoal, estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre a relação de biosseguridade com a utilização de antimicrobianos. A biosseguridade, ela pode ser tratada em várias dimensões, né? A mais macro seriam aquelas medidas que os países, as regiões utilizam para evitar a introdução de doenças exóticas ou doenças erradicadas. E são medidas muito importantes, né? A exemplo do Brasil, que nós não temos registros no Brasil de algumas doenças que são economicamente bem importantes, como a PIRS, a PED, a TGE. Então, evitar a introdução dessas doenças no Brasil é muito importante, inclusive para a utilização de antimicrobianos, porque embora elas não sejam doenças tratáveis com antimicrobianos, porque são doenças virais, elas impactam sobremaneira na ocorrência de doenças secundárias e que são doenças bacterianas, doenças que estão presentes, que são endêmicas nos nossos rebanhos e que acabam aumentando a sua ocorrência quando tem uma doença viral de pano de fundo. Nós convivemos, né, com um exemplo bem importante quando nós tivemos o início da cercovirose no Brasil, antes de termos a disponibilidade do uso das vacinas, que a gente teve, né, esse aumento na utilização de antimicrobianos, porque muitas doenças secundárias aumentaram a sua ocorrência e a sua importância nas granjas. Quando nós vamos para as granjas propriamente ditas, a gente tem a biosseguridade na dimensão externa, que a gente chama de biosseguridade externa, e biosseguridade interna. A biosseguridade externa também são aquelas medidas que a granja utiliza para evitar a introdução de um novo patógeno. E quando nós falamos novo patógeno, pode ser um patógeno que não existe até o momento na granja, então que é importante a granja se manter livre, digamos assim, porque ela vai ter uma situação melhor, né? Ela não precisa controlar aquele patógeno que não existe, ela precisa controlar a entrada. E entre os patógenos que já estão na granja, nós temos uma variabilidade muito grande em patógenos bacterianos. Então, sempre nós estamos correndo o risco da introdução de um novo sorotipo. A gente pode botar como exemplos aí o Actinobacillus pleuropneumoniae, que nós temos vários sorotipos que impactam tanto na patogenicidade, né, como na questão de proteção vacinal, por exemplo, ou mesmo até, em alguns casos, imunidade de rebanho. Então, outro exemplo é o Parasus, que nós temos uma diversidade muito grande no campo, e isso impacta, sim, tanto nas medidas de controle. E outro aspecto que é bem importante, que às vezes a gente tem já o patógeno, mas nós estamos introduzindo um variante que é resistente ao programa de medicação da granja. Então, essa questão da variabilidade de resistência antimicrobiana, ela também pode impactar, né, na utilização de antimicrobianos ou mesmo na resistência dos programas que já estão estabelecidos dentro do sistema de produção. E na biosseguridade interna é um assunto bem importante, porque a biosseguridade interna, as medidas de biosseguridade interna, elas muitas vezes são as mesmas daquelas chamadas de manejo sanitário ou de manejos e boas práticas de produção, né? Muitas delas são comuns e são as medidas que são executadas para reduzir a pressão de contaminação dentro da granja. Então, para a gente diminuir o impacto daquelas doenças que são endêmicas dentro da granja. Doenças que acontecem em todas as granjas, como colibacilose, alguns patógenos respiratórios que são muito endêmicos, né? As diarreias de crescimento e terminação, né? Aí a gente tem
Lawsonia, tem as Braxpiras, enfim. Então o objetivo nesse caso é reduzir o impacto dos patógenos endêmicos. E aí a gente trabalha com o quê? Com limpeza e desinfecção, vazio sanitário, no caso de UPLs, todos esses manejos de maternidade, né? A vacinação das porcas, tentando impactar na resistência dos leitões durante a maternidade. Então existe um conjunto de medidas que são muito importantes para impactar na redução da utilização de antimicrobianos. Existem alguns trabalhos no Brasil e fora do Brasil, né, que medem isso e que conseguem encontrar, claro que os trabalhos eles são diferentes, né, mas que tentam medir o nível de biosseguridade, tanto externa e interna, encontrando essas correlações positivas com a redução da utilização dos antimicrobianos. Então, gente, tem muito trabalho para ser feito nessa área, a gente precisa entender o conceito dessas medidas e precisa medir tanto a utilização de antimicrobianos quanto refletir em alguma medida a qualidade das medidas de biosseguridade que a gente tem nas granjas, tanto externa quanto internas. Por hoje é só, um abraço a todos. Este foi o Minuto Agro do Presente Rural. Mais informações como essa você consegue através de nossas redes sociais. Até a próxima!